Olá, bem-vindos a mais uma Hora do Papá. Bem-vindos a mais uma Hora do Papá. Eu sou Daniel Martinez. Eu sou Cíntia Fiore, nutri infantil dos bebês, das crianças. Pessoal, o assunto de hoje, então, vai ser BLW. O que é, de onde vem, do que se alimenta. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, mas antes eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e ative a notificação no sininho para você saber quando tiver novos vídeos, tá bom? Cíntia, tá preparada para as perguntas? Vamos lá. Para. No final desse vídeo, você vai descobrir a tática para saber se o bebê tá pronto ou não para comer determinado alimento. Se aquilo ali tu pode dar para ele ou não. Como é que tu vai descobrir isso no final do vídeo? Existe mais de uma abordagem na hora de alimentar o bebê? Sim. Quando a gente fala no BLW, é bastante difundido algo em que uma abordagem é melhor que a outra. Mas sim, respondendo essa pergunta, existem, se a gente for colocar, né, como uma explicação, existem 3 abordagens, né, para introdução alimentar. Que na realidade eu gosto desse termo abordagem, porque quando a gente fala em método, o método é uma forma como é feito alguma coisa, né? E quando a gente tem a forma de introduzir, né, de apresentar o alimento para o bebê, a gente tem uma abordagem que na realidade é todo um contexto em volta disso. Tá. E quais são essas abordagens? Quais são os nomes delas, assim? Temos a introdução alimentar tradicional, que na realidade querem que eu vá colocando... Não, só dá os 3 nomes. Tradicional, a participativa e o BLW. Tá. E o que é o BLW? O tema do nosso programa de hoje. O bom de falar sobre isso, pessoal, é tudo que o Daniel tá perguntando, que pra mim eu não tenho a mínima noção do que ele vai me perguntar. A única coisa que eu sei é sobre o que vamos falar, no caso hoje é BLW. Então vocês podem ver que muitas vezes as perguntas vão ser direcionadas de uma forma em que a gente pode ir mudando o contexto de acordo com que o interesse para vocês seja bem mais autoexplicativo, né? Eu gosto de que vocês entendam e não meramente um padrão de respostas assim lá seguidos, tá? É bastante importante vocês entenderem isso. Então, assim, o BLW em si, então, pra gente conseguir fazer com que fique mais claro, ele literalmente seria o Baby Led Weaning, né? As 3 primeiras letras de Baby Led Weaning. Se fôssemos traduzir isso do inglês, a gente teria o desmame guiado pelo bebê, que na realidade não tem nada a ver, né, como algo, por exemplo, desmame literalmente. Não quer dizer que o bebê vai desmamar para se alimentar, né? Então não é o significado não é literal. Mas o que significa tudo isso? Como ele é guiado pelo próprio bebê, o bebê então ele vai se autoalimentando, que a gente pode falar um pouquinho depois sobre o ideal, né? Que precisa de conduta bem certeira aí para o bebê, o corte de um alimento, a textura. Mas definitivamente é o bebê se autoalimentar no seu próprio ritmo. Ou seja, ele vai aumentando a ingestão dos sólidos, se autoalimentando, por exemplo, com uma banana, ele vai levando na boquinha, ele morde esse alimento, ele cospe esse alimento, ele vai evoluindo no seu próprio ritmo e automaticamente os sólidos vai dando lugar do leite, né? Vai tomando o lugar do leite. Exato, porque quando a gente começa a introdução alimentar a partir dos 6 meses, que isso é para qualquer das 3 abordagens, não é somente do BLW, que é justamente o bebê ter 6 meses completos, mais os sinais de prontidão, que a gente já falou em um outro episódio aqui da Hora do Papá, né? Então tem que ter, porque é uma questão total de segurança aí. Então o bebê se autoalimenta junto
praticamente, né, nos horários da família, porém tem alguns critérios em que a família almoça ao meio-dia, mas o horário da soneca do bebê é ao meio-dia. Como é que a gente faz? A gente antecipa essa oferta para o bebê. E ele deve comer a comida da família? Sim, eu indico isso desde sempre. Desde os 6 meses, o bebê pode e deve comer a comida da família. É justamente esse contexto do BLW. O bebê comer a comida da família com algumas adaptações, sim, pela questão do sal, até 1 aninho não precisa. Por exemplo, vai fazer batatas assadas no forno. Rega com azeite de oliva, alecrim, por exemplo, não coloca sal, deixa para os adultos colocarem sal no seu prato. Esse bebê pode comer essa batata assada no forno com óleo e alecrim. Então, desde o início, sim, o bebê ele se alimenta da comida da família com adaptações, texturas e cortes. Ele está junto, integrado à mesa com a família, não é aquele bebê lá na cadeira de alimentação com alguém sozinho lá com ele, como eu vejo muito isso acontecer, que é um dos grandes erros, não só do BLW, mas de qualquer abordagem. Não é o bebê lá naquele canto e alguém alimentando, né? É completamente diferente, ele é integrado junto à mesa com a família. E a questão, né, essa justamente do próprio bebê aumentar o volume de ingestão dos sólidos no seu próprio ritmo. Então, é justamente a gente respeitar esse contexto do BLW, é respeitar, né, toda a questão da criança, só que não é para todo bebê que isso funciona, não é para toda mãe, não é para toda família que isso funciona. Até eu ia te perguntar, a próxima pergunta, né? Que a gente vê muitas mães, né, querendo que o filho faça BLW. Sim. Por que hoje ele tá tão em alta? Tá tão difundido assim, né? Ele é algo novo? Não, o BLW em si, ele está sendo bem mais difundido, mas isso já tem mais de 20 anos, né? Ele foi colocado pela Jill Rapley e a Kate Market, que elas são elas que difundiram o BLW, de fato, tem um livro delas sobre isso, que é todo um protocolo, né? De cortes, texturas, se o BLW faz bagunça, o que a gente deve se empoderar de informação quanto a todos esses protocolos, né? Porque justamente quando a gente fala em BLW, na realidade a gente trabalha com o protocolo Bliss, que seria o BLW orientado, tá? Então, o que na realidade a gente está vendo? Que as mães, as famílias estão vendo muitas vezes que um bebê não está aceitando o alimento na colher. Não era meramente um bebê que a gente precisa forçar, como antigamente se fazia muitas vezes, e hoje em dia se faz muito ainda, quando a mãe e a família não têm essa informação, de a criança não aceita, ela fecha a boquinha, ela trava a boquinha, ela não abre a boquinha. O que se fazia? Se colocava uma distração, uma televisão e dava um jeito de fazer um aviãozinho para quando a criança abrisse a boca, tacava a comida dentro da boca. Então isso se via muito e ainda se vê hoje em dia, só que no momento em que a gente vê uma criança sendo mais ativa nesse processo da alimentação, a gente começa a identificar que podemos ter um bebê ali na nossa frente completamente a fim de se autoalimentar, pegar o alimento, não aceitar a colher, pegar a colher da mão do cuidador e levar na boquinha. No BLW pode ter colher, pode ter talher, desde que o bebê tenha essa destreza no sentido de ter essa autonomia. Ele que vai pegar o talher dele. Sim, só ele que vai tentar se alimentar com o talher. Ele vai tentar, ele vai pegar muitas vezes, só que eu vejo muito, né, alguns vídeos de alguém tirando a mãozinha do bebê para não pegar a colher, aí o bebê se irrita, começa a chorar, quer sair da cadeira de alimentação, e aí vai indo, né? E tu falou uma coisa que eu vou transformar em uma pergunta. O BLW faz sujeira? Eu gosto de falar da palavra sujeira não, mas a bagunça, né? Faz bagunça porque é comida, né? Tá. E comida não é sujeira, mas isso que você falou é justamente, tipo, é sujeira, que eu ouço muito, mas normalmente eu faz bagunça, então? Eu corrijo as mães, eu digo, não, vamos pensar numa bagunça. Faz porque isso é mais do que esperado, porque desde o início
O bebê, ele tá com uma destreza que ele não tem, né? Uma habilidade motora que ele não tem, de pegar um alimento, levar na boca e ficar quietinho comendo. Ele vai querer arremessar um alimento, às vezes ele arremessa e olha para ver onde é que caiu no chão, volta, pega, amassa um alimento, né, descorre, né, o caldo da laranja, né, faz bagunça com pitaia, leva no cabelo, leva no ouvido, no olho, na bochecha, por tudo. É normal. Então a gente pode amenizar isso de uma forma em que a gente consiga colocar, por exemplo, embaixo da cadeira de alimentação, esses tapetes atoalhados. Tem uns que são, a gente só passa um paninho, tem uns transparentes, uns coloridos, enfim, hoje em dia, inclusive tem uns tapetes próprios, né, para o BLW. Colocar embaixo do cadeirão, terminou a refeição, junta e passa um paninho e tá pronto, né? Mas tem uma tendência, assim, bem maior de fazer, porque ele tá aprendendo, né? Eu vi um caso lá de uma família que comprou um rolão de lona, caso de pintura, né? Não chega a ser uma lona, aquele saco preto. Quando tu vai pintar, tu coloca. E eles cortavam e botavam embaixo e jogavam fora o saco inteiro depois. Não sei se é ecologicamente correto, mas fizeram. Achei legal. Tá, e Cíntia? Muito bom isso aí saber. Então bagunça, né? Sim. É uma bagunça. É mais bagunça, mas essa bagunça, ela ameniza muito com o passar dos meses, porque eles vão melhorando a destreza, Isso é uma questão. Ele ajuda na destreza futura da criança. Por exemplo, assim, uma criança que ela é BLW, depois ela vai ter mais destreza em desenho, em riscar, essas coisas assim. Eu noto bastante, sim, isso na própria criança que hoje o Alonso, né, que a gente notou um dia, a gente estava conversando sobre isso. O Alonso foi BLW desde os 6 meses, ele nunca aceitou colher. E a gente precisou se moldar a todo o processo, né, alimentação, cortes, tudo direitinho. No momento em que ele sempre pegou, desde os 6 meses, todo tipo de alimento. Muitas vezes eles amassam para ver como fica, e depois eles não amassam mais e começam a pegar porque eles começam a controlar a força que eles vão apertar um alimento e fica bonitinho depois. Eles têm esse movimento muito apurado, né? Um movimento mais fino, muito apurado. Quando o Alonso ou outras crianças que eu analiso, inclusive a Chay, uma aluna minha, mãe do Victor, colocou esses dias para mim, ela até falou sobre isso, que era justamente esse movimento que o bebê dela tá com 11 meses, 10 ou 11 meses, e o quanto ele consegue, desde os 6 meses ele faz o BLW, o quanto ele consegue palpar os alimentos de uma forma muito fina, assim, no sentido de ele pega algo e ele toca antes com os dedinhos, assim, e o Alonso pega a caneta, o lápis, faz muito tempo direitinho, assim. É perfeitinho. Então, eu não sei se tem algum estudo diretamente sobre isso, algo em que o objetivo principal seja esse, até podia dar uma procurada, mas eu noto muito, sim. E eles aprendem perfeitamente manusear o talher depois, quando maiores. Eles gostam muito de continuar pegando com a mão os alimentos, sim. É algo para eles confortável, mas eles sabem usar o talher direitinho também. Muito bom. E Cíntia, qualquer bebê pode fazer o BLW? Qualquer bebê que tenha os sinais de prontidão a partir dos 6 meses, mas não é todo bebê que está pronto para isso, no sentido de querer isso. Né? Isso tem que identificar. Então a criança tem que ter toda a mobilidade motora, oral, facial, precisa ver se não é uma criança atípica, né, que não tem a questão de musculatura, né, nos padrões para a idade, tem que analisar sim o desenvolvimento desse bebê, se está no desenvolvimento correto para a idade, e aí analisar. Mas a princípio, sim. Maravilha. E se não foi possível fazer o BLW com o bebê, a mãe deve se preocupar ou ficar chateada por ter que seguir com uma outra abordagem? Não deve, por quê? Não deve, porque tem alguns bebês em que eles que vão nos mostrar a abordagem preferida. Em primeiro lugar, é o bebê que a gente vai analisar na nossa frente
se esse bebê gosta de pegar um alimento, gosta de se autoalimentar, ou o bebê gosta de receber o alimento. Isso a gente precisa ver. Porque se a mãe quer, é justamente isso. Não adianta a mãe querer, o cuidador querer e o bebê te responder de uma outra forma. Gera mais estresse, né? Gera mais estresse. A criança talvez, até a semana passada a gente falei com uma aluna e ela disse, eu tentei BLW por 3 semanas e o meu bebê, ele tava indo muito lento, ela disse, né? Só que eles vão num ritmo mais lento. A gente precisa de muita paciência no BLW, pessoal. Isso é algo assim que tem que ter muita paciência, persistência e consistência. Essas 3 palavras são fundamentais também no BLW. Porque nem toda vez eles vão querer pegar o alimento e se autoalimentar. E vocês vão pensar assim, putz, mas então eu vou dar um jeito de oferecer na colher, porque afinal de contas ele nem pegou o alimento hoje. Só que o BLW em si, ele não tem essa intervenção de agente externo. Não tem ali o cuidador tendo que oferecer o alimento porque hoje o bebê não quis. Então, isso precisa ficar muito bem alinhado. Mas quando a gente tem um bebê que, por exemplo, aí aqui que essa minha aluna me disse, então, Cíntia, aí dentro, né, do Mamães e Bebês Satisfeitos, a gente tem as 3 abordagens bem claras. Por quê? Se eu tenho um bebê que me mostra que ele quer ser mais passivo nesse momento da refeição e vai ao encontro da colher e te mostra que ele quer ir, a gente precisa entrar na linha desse bebê também. Caso contrário, a gente vai ficar tentando e talvez esse bebê seja um pouco mais passivo e queira receber na colher. Então, aí ela me relatou no final, ela disse, foi um santo remédio, porque ele foi ao encontro da colher bonitinho, mas eu continuo disponibilizando os alimentos, porque não é necessariamente do zero que eu preciso iniciar o BLW. Eu posso fazer a introdução alimentar participativa, que é eu oferecer o alimento para o bebê, mas mesmo assim eu permitir que esse bebê seja o agente ativo. Eu permita que ele possa pegar um alimento. Eu falo isso porque tem mães, muitas famílias, em que não querem o controle total da situação e não deixam o bebê nem tocar. O bebê vem com a mãozinha, eles colocam a mãozinha do bebê para lá e fica esse jogo, né? É bem complicado isso. Quando o bebê quer muito isso e não é permitido, isso é bem complicado. Isso é um dos grandes erros que eu vejo na alimentação da criança, porque aí é choro, é frustração, meu bebê não come, meu bebê só quer botar a mão no alimento, só esmaga, só pega, só joga no chão. E aí vão uma lista, né, de frustrações, assim, porque basta entender o que a gente tem aí. É justamente entender que bebê que temos na nossa frente. Isso faz total diferença. E Cíntia, um bebê que começou o BLW, ele tende a seguir BLW para sempre? Ou no meio da jornada ele pode simplesmente dizer, cansei, quero agora que me dê na boquinha? Pode sim, super normal isso acontecer. Da gente oferecer autonomia o tempo todo, né? Não, meu bebê é BLW, né? 100%. Né? E o vice-versa também, né? De começar com a colher e virar BLW depois. Sim, muito comum. Uma dica aqui para quem está assistindo: se vocês têm um bebê que está está recebendo o alimento, por exemplo, eu vou lá, ofereço a bananinha, meu bebê abre a boca, come a banana, come o alimento, enfim. De um dia para o outro, vocês vão ver o bebê lá com 11, 12 meses, simplesmente não quer mais comer, tá? Então, por quê? É uma criança que está numa nova fase aqui, que está entrando dos 12 para os 13 meses, que é um marco muito importante, é o segundo marco mais importante depois dos 9 meses da criança. É uma criança que está começando a aprender a caminhar, está começando a ter novas habilidades que antes não tinha, ou seja, com essa independência motora, né, toda, vem também a independência motora de querer pegar e querer fazer por si só. Então aí é que vocês precisam entender algo que, muito mais do que um nome colocado para uma abordagem, é vocês identificarem e permitirem a autonomia desse bebê, independente de alimentação tradicional, independente de participativa, tá? Então, assim, precisa essa autonomia em qualquer abordagem, não que o bebê tenha que pegar o alimento e levar na boca. Tá, mas essa questão da autonomia, tá? É seguro a gente dar autonomia para um bebê e deixar com
com ele os alimentos e ele botar os alimentos na boca da forma que ele quiser, ou não? Existe mais risco de engasgo no BLW por isso? Ou tem menos risco porque ele é muito bem pensado e ele tem certas coisas que tem que ser seguidas antes de fazer? Sim, ele é muito bem pensado, sim. É uma estratégia, né, muito bem pensada, inclusive no sentido de termos um protocolo a ser seguido, né? Não é sair oferecendo comida para o bebê de qualquer corte, de qualquer textura, de qualquer idade. Posso largar um cacho de uva pro bebê ali na frente dele? Não. Não posso largar um caixão para ele? Não pode, né? A uva, o que a gente precisa entender? Alimentos, então, cada idade é um corte de alimento. Ah, os cortes. Por exemplo, um bebê de 6 meses, 7 meses, 8 meses, ele tem um movimento que ele faz um movimento mais global da mãozinha. Então, o alimento é em formato de palito, em formato de bastão maior. Pega o alimento e as pontas saem, por exemplo. Uma uva, o bebê consegue fazer isso aos 6, 7 meses? Não. Não consegue. Onde é que a uva entraria? Dentro da mãozinha. Nessa idade, no início, o bebê não sabe fazer isso aqui, ó. Por exemplo, tá? Ele pega e fecha. Aí ele esmaga, pega ou segura e vai comendo a banana, por exemplo, ou o brócolis. É assim. Então, com o passar do tempo, ele vai refinando esse movimento para o movimento de garra, por exemplo. Aí ele consegue pegar um alimento assim, lá por 8 meses e pouquinho, um alimento mais que ele talvez consiga, com algum jeito, pegar uma uva cortada ao meio, na longitudinal, porque eu preciso tirar aquele formato redondo da uva. Qualquer alimento redondo, vinho de codorna, uva, escorrega lá pra dentro. Pode escorregar inteiro e o bebê ter o engasgo. Trancar. Então, quando o bebê tiver o movimento de pinça, que é lá pelos 9 meses, alguns bebês, quando treinam muito, esse movimento da pinça, de pegar a uva, por exemplo, assim, cortadinha ao meio ou em 4, ou comprido, a gente pode deixar ele pinçar e pegar o alimento. Então, tudo que vai estar dentro da boquinha é exatamente de acordo com essa mobilidade aqui da motora do bebê. Então, eu preciso estar muito antenada com todos os cortes, todas as texturas. Por exemplo, eu não posso oferecer para o bebê mesmo uma cenoura comprida, né, num formato de bastão, 5 a 7 centímetros de comprimento, 2 a 3 de largura. Vai chupar a cenoura. Crua, por exemplo, ele não tem como, ele não tem habilidade, mesmo que com dente ou, né, os dentinhos da frente, mas onde é que a gente morde uma cenoura? Normalmente com os dentes de trás. Então, o bebê, ele só pode ser oferecido uma cenoura crua para o bebê comer, com a criança comer, quando tiver os molares superiores e inferiores. Então, é bem mais para frente, né? A partir dos 2 anos e pouco. Mas um bebê que não tem dentes consegue mastigar? Sim. Essa é essa pergunta, por isso que eu pergunto. Consegue, né? Consegue desde os 6 meses, conseguia mastigar. Tem potência, né? Sim, os dentinhos estão bem ali embaixo, né? Embaixo da gengiva já estão os dentinhos prontos, então o bebê consegue mastigar desde que a textura esteja correta. Então, como a gente está falando de cenoura crua, a gente tem que falar então qual é a textura correta da cenoura crua. É o teste da pinça de vocês, tá? Vocês têm que pegar o alimento e apertar. Por exemplo, uma cenoura cozida, vocês conseguem apertar ela com força? Se sim, o bebê consegue com as gengivas mastigar aquele alimento. Um adendo aqui, um bebê que não tem a pinça ainda formada, vocês não devem colocar dentro da boca dele um alimento pequenininho e quadradinho, porque ele só vai ter segurança, a gente só vai ter segurança que esse bebê não terá um aumento no risco de engasgo quando ele tiver a pinça e vocês souberem que vocês, por exemplo, não precisam mais amassar um grão de feijão. Não percam o último episódio que a gente gravou, que tá na nossa lista aqui, nos nossos vídeos, que é sobre engasgo. Reflexo de gag versus engasgo. Então não percam que vocês vai ser um grande complemento para esse vídeo aqui, para quem está interessado no BLW. Então... É seguro, é seguro, pode. Nunca vocês vão sair e deixar o bebê sozinho de jeito nenhum. Mas então, se vocês estão interessados no BLW, vocês viram que tem bastante coisa para aprender. É bastante cortes, é bastante métodos, é bastante táticas e estratégias. Isso aí. O nosso tempo acabou. As perguntas são todas essas. Então, muito obrigado. Obrigado, Cíntia. Obrigada, eu que agradeço.
Então tá. Deixa seu like, se inscreve aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado também. E deixa nos comentários ali dúvidas e perguntas. E não esquece de botar a notificação para receber quando tiver os novos programas, tá bom? Tchau, até mais.